Capítulo 424 Arrogância à deferência. 500.000 pedras espirituais. Mesmo o presidente Lin não podia deixar de estar chocado com a enorme quantia de dinheiro de Nili. A discussão de negócios tinha acabado de começar. E Nili já havia tirado 500.000 pedras espirituais. Para Nili 500.000 pedras espirituais era pouco mais que um fio de cabelo fora de 9 bois. Sua pintura de 10.000 rios e montanhas estava produzindo ainda mais enquanto eles falavam. Mas ao presidente Lin e aos outros, 500.000 pedras espirituais era uma enorme soma de riqueza. Presidente Lin mediu Nili. Nili tinha se atrevido a entrar sozinho nesse deserto sem fim, e tinha tirado 500.000 pedras espirituais como um depósito. Parecia que seu passado não era assim tão simples. Parecia que ele não estava mentindo quando ele disse que estava aqui para recrutar 200 especialistas do clã divino. 200 especialistas do clã divino. Isso exigiria pelo menos 6 milhões de pedras espirituais. Mesmo uma seita divina suprema teria dificuldade em esvaziar essa quantia em tão pouco tempo. Qual era o passado de Nili? De qualquer forma, o presidente Lin estava certo de que o passado de Nili não era simples. Então por que o presidente Lin deveria se arriscar com Nili por causa de algum escravo do clã divino? Nili lhe trouxe uma enorme demanda, e a Câmara Arma do Dragão estava no negócio de compra e venda. A fúria no coração do presidente Lin se dissipou. Sua expressão mudou quando ele riu. Eu me pergunto de onde este jovem mestre é. O presidente Lin não precisa fazer essas perguntas. Mesmo se você soubesse, não lhe faria nenhum bem. Nili respondeu misteriosamente. O presidente Lin não conseguia se sentir sobre Nili. Quanto a investigar as origens de Nili, pode não ser bom para ele fazer isso. Eu estava apenas curioso. Desde que este novo mestre deseja cooperar com nossa Câmara Arma do Dragão, nós lhe damos boas-vindas definitivamente. O jovem mestre disse que você deseja comprar 200 especialistas do clã divino. Gostaria de saber se você ainda está interessado nesse negócio. O presidente Lin perguntou enquanto olhava para Nili. Isso dependerá da sinceridade do presidente Lin. Nili olhou para o presidente Lin com indiferença enquanto continuava. Eu depositei 500.000 pedras espirituais. Gostaria de saber quantos especialistas do clã divino o presidente Lin pode me fornecer, usando apenas as 500.000 pedras espirituais. O presidente Lin ficou em silêncio por um momento, olhou para um criado a seu lado e sussurrou alguma coisa nos ouvidos do empregado. O criado respeitosamente desceu e voou. Nili não se incomodou para onde aquele criado poderia estar indo. Em vez disso, ele se voltou para seus jovens do clã divino e trouxe para fora os contrato mestre-escravo. Seu contrato mestre-escravo está aqui. Os jovens do clã divino trairão seus sentimentos com seus olhos. Nenhum deles ainda estava resignado ao seu destino. Mesmo assim, a partir deste dia em diante, eles se tornariam escravos de Nili e perderiam sua liberdade. Se vocês me seguirem de boa vontade, então eu, Nili, juro não maltratar vocês. Se vocês não estiverem dispostos, então vocês podem voltar. Quanto às pedras espirituais mais cedo, considere-as meu presente para vocês. Nili disse para aqueles jovens do clã divino. Os jovens do clã divino olharam uns para os outros. Eles ficaram claramente surpresos com as inesperadas palavras de Nili.
Os dois especialistas mais velhos entre os jovens do clã divino imediatamente se ajoelharão. Obrigado, jovem mestre. Nós, do clã divino, mantemos nossas promessas. Uma vez que decidimos o seguir, faremos o nosso melhor. Nenhum homem do clã retornaria com a nossa promessa. Os 6 jovens também caíram de joelhos. Embora não estivessem completamente resignados, suas expressões eram muito mais suaves do que antes. Afinal, seguir Nili era uma alternativa muito melhor do que ser vendido ao presidente Lin. Agora, o clã divino estava enfrentando uma crise de vida e morte. A escassez de provisões fez com que seu número despencasse drasticamente. Basicamente, os únicos deixados para o clã eram as mulheres. O clã divino Origem do Céu não se atrevia a vender suas mulheres porque o contrato de mestre-escravo do clã divino ditava que teria que obedecer completamente às ordens de seu mestre. Na história, qualquer mulher que tinha entrado em contrato tinha atingido um fim miserável. E os homens eram poucos em número. Não havia mais comida no deserto sem fim. Isso significava que o clã se tornaria mais fraco até perecer inteiramente. Essa foi a maldição viciosa do sábio imperador. Tenha certeza, agora que esses 6 jovens estão em minhas mãos, eu definitivamente não vou maltratá-los. Nili disse enquanto olhava para os 2 especialistas do clã divino. Obrigado, jovem mestre. Os 2 especialistas adultos do clã divino Origem do Céu tinham lágrimas tremeluzindo em seus olhos. O clã que fora vendido antes fora tratado como escravo, porco ou cachorro. Quantos anos tinha sido desde que alguém fez tal promessa? Nili olhou para os 6 jovens do clã divino e disse: a partir de agora, você me seguirão. Dá-me 2 anos do teu tempo. Depois disso, vocês podem ir embora se quiser. Eu não vou impedir. Nili mordeu a mão direita e derramou sangue fresco nos 6 contratos de mestre-escravo. Nili sentiu sua alma tornar-se ligada à daqueles jovens do clã divino. Estes eram contratos de alma. Nili podia usá-los para matar aqueles jovens do clã a qualquer hora que quisesse. Somente assinando um contrato de mestre-escravo esses jovens poderiam deixar o deserto sem fim. Mas, por causa do poder que o contrato mestre-escravo mantinha sobre eles, a maioria dos membros do clã que entraram neles não tinham bons fins. Os 6 jovens não responderam, mas preferiram ficar atrás de Nili em silêncio. Eles estavam vinculados pelo contrato sem o poder de resistir. Se isso acontecesse, não teriam que obedecer a Nili. Só podiam resistir em silêncio. Os 6 deles, obviamente, não acreditam em Nili. No entanto, com o contrato mestre-escravo, eles foram forçados a obedecer. Além disso, o contrato tinha uma lealdade absoluta. O presidente Lin olhou para Nili enquanto sorria. Este jovem mestre é extremamente tolerante. Esses 6 jovens do clã tinham caído nas mãos de Nili e o presidente Lin não ganhou nada com isso. No entanto, ele foi forçado a deixá-lo ir. Ele não podia se dar ao luxo de ofender um cliente tão grande quanto Nili. Os espectadores não podiam deixar de sussurrar entre si. Eles estavam na garganta um do outro há pouco. Eu nunca imaginei que esse jovem seria capaz de fazer o presidente Lin ser tão educado com ele. Como o presidente Lin poderia dar-se ao luxo de não ser educado? Eu também seria educado com qualquer pessoa que trouxesse um negócio tão grande para a minha porta. Pouco tempo depois, o criado do presidente Lin retornou com 10 homens do clã divino atrás dele.
Cada um estava em seus primeiros anos com áspero 2 estágio do reino do dragão. 10 especialistas do reino do dragão no 2 estágio do clã divino. Nenhum deles é idoso, doente ou aleijado. Para a nossa primeira transação, espero que o jovem mestre esteja satisfeito. Disse o presidente Lin a Nili com as mãos levemente presas. Nili estudou os 10 membros do clã divino Origem do Céu, então assentiu com a cabeça e disse com satisfação, nada mal. Para futuras transações comerciais, espero que o presidente Lin cuide bem de mim. Isso é certo? Presidente Lin riu.